A resistência elétrica de um dispositivo é definida como a razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica nele. Para medir a resistência elétrica R de um resistor, Rafael conectou a esse dispositivo de duas maneiras diferentes, um voltímetro, um amperímetro e uma bateria, como representado nestas figuras. Aqui está. Nessas figuras, os círculos representam os medidores e o retângulo o resistor. Considerando essas informações, item 1. Identifique diretamente nessas duas figuras, com a letra V, os círculos que representam os voltímetros e com a letra A, os círculos que representam os amperímetros. Justifique sua resposta. Item 2. Identifique o circuito 1 ou 2 em que o valor obtido para a resistência elétrica do resistor é maior. Justifique sua resposta. Aqui estão as figuras apresentadas. Para identificarmos os voltímetros e os amperímetros, precisamos ter em mente que os voltímetros são os instrumentos que medem diferença de potencial, ou, na linguagem coloquial, medem a voltagem entre dois pontos do circuito, enquanto que o amperímetro mede a intensidade da corrente elétrica, ou, na linguagem coloquial, mede a amperagem que passa no fio ou num ramo do circuito. O voltímetro deve sempre ser ligado em paralelo, enquanto que o amperímetro sempre ligado em série. Sabendo isso, o item 1 é facilmente resolvido. Vejamos aqui. Este medidor está ligado em paralelo com o resistor, então identificamos como sendo um voltímetro. Este medidor está ligado em série com a saída da bateria, então é o amperímetro. Já no circuito 2, temos aqui este medidor em paralelo com todo este ramo, é o voltímetro, e este medidor em série com o resistor, trata-se do amperímetro. Então, respondido o item 1. O item 2 pede para identificar em qual dos dois circuitos o valor obtido para a resistência elétrica do resistor é maior. Vamos fazer, então, uma breve digressão sobre esses instrumentos de medida. Os instrumentos de medida ideais são o voltímetro com uma resistência elétrica infinita, enquanto que o amperímetro deve ter uma resistência elétrica igual a zero ou nula. Vejamos o motivo. O voltímetro, sendo ligado em paralelo, deve ter uma resistência extremamente alta para que a corrente elétrica, ao sair da bateria, não seja desviada, em parte, para um instrumento de medida, de modo que o voltímetro, ao medir a queda de tensão entre dois pontos do circuito, não altere o circuito original. Assim como o amperímetro deve ter resistência elétrica zero, pois, ao ser atravessado pela corrente elétrica, não deve gerar uma queda de tensão no circuito. Os medidores ideais são invisíveis, são imperceptíveis no circuito ao qual eles estão medindo. Se os voltímetros e os amperímetros utilizados na questão fossem ideais, não haveria diferença entre o circuito 1 ou o circuito 2. Como o problema nos diz que há uma diferença de valor obtido, isso nos indica que os medidores utilizados são medidores reais. Vejamos, ter uma resistência infinita para o voltímetro é algo impossível na prática, porém o que se faz é criar um instrumento que tenha uma resistência muito grande ou tendendo ao infinito, de modo que não interfira no circuito ou que cause uma interferência mínima no circuito. Já o amperímetro, novamente, não tem como ter um instrumento com resistência elétrica zero. Então, temos uma resistência tendendo a zero. Quanto melhor o amperímetro, menor a resistência interna do equipamento. E quanto melhor o voltímetro, maior a resistência interna do equipamento. Pois agora vamos nos voltar novamente para o circuito e entender as diferenças básicas entre o circuito 1 e o circuito 2. No circuito 1,
o amperímetro está ligado em série com a bateria, de modo que ele mede a corrente elétrica total. Já no circuito 2, ele mede somente a corrente elétrica que atravessa o ramo onde está o resistor R. Já o voltímetro, no circuito 1, ele mede a queda de tensão somente sobre o resistor R. Lembrando que, como os medidores são reais, há uma diferença de potencial sobre o amperímetro, de modo que o voltímetro mede uma diferença de potencial menor do que a diferença de potencial fornecida pela fonte. E na situação 2, o voltímetro, ligado em paralelo com todo este ramo, também está ligado em paralelo com a fonte, de modo que a diferença de potencial medida pelo voltímetro no circuito 2 é a diferença de potencial total. Ora, com isso temos que no circuito 2 a diferença de potencial é maior, pois mede a diferença de potencial total fornecida pela bateria, enquanto que a corrente elétrica registrada pelo amperímetro é menor, pois parte dessa corrente elétrica é desviada para o ramo onde se encontra o voltímetro, enquanto que no circuito 1 ele mede a corrente total. Ora, se no circuito 2 nós temos uma diferença de potencial medida maior, que diz que a resistência elétrica é igual à diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. Esta lei foi enunciada no início da questão. Ora, se nós temos no circuito 2 uma diferença de potencial maior e uma corrente elétrica menor, a resistência elétrica obtida para o resistor é maior do que no circuito 1, pois a resistência elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial. Se a diferença de potencial aumenta, a resistência elétrica também aumenta. E ela é inversamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. Sendo a corrente elétrica menor, a resistência elétrica é maior. E com isso, temos respondido o item 2. O valor obtido para a resistência elétrica do resistor é maior no circuito 2. Questão encerrada.